A gente começa com os novos desdobramentos do caso Master, e dessa vez diretamente do Congresso Nacional. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, anunciou a data dos depoimentos de Daniel Vorcaro. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Marília Ribeiro. Boa tarde, Marília. Aqui no contexto Metrópolis, é importante a gente destacar que se trata aí de uma convocação. Então, eles ficam aí obrigados a comparecer à comissão que está investigando essas fraudes do INSS. Além do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vamos ter também aí a participação de Luiz Félix Cardamone Neto. Ele que faz parte aí, ele que foi ex-presidente do Banco BMG e também está sendo investigado no caso aí envolvendo os descontos indevidos dos aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com o presidente da CPMI, o senador Carlos, eles devem comparecer à comissão na próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Isso quando o Congresso Nacional retoma os trabalhos. Ele fala que é muito importante ouvir essas duas pessoas, principalmente por conta que a CPMI deve mirar na volta dos trabalhos, né, nesse retorno agora em 2026, a questão envolvendo os empréstimos consignados de aposentados e de pensionistas do INSS. A gente já conversou com alguns membros que fazem parte do colegiado e eles acreditam que o Banco Master também esteja envolvido nessa questão envolvendo os empréstimos de consignados a esses beneficiários do INSS. Então, na próxima semana, vamos ter então depoimento de Daniel Vorcaro e também do Luiz Félix, que também está sendo investigado. Eles só não podem comparecer, Rafa, eles ficam desobrigados a comparecer em caso o Supremo Tribunal Federal apresente habeas corpus aí, dando essa possibilidade deles não falarem durante a CPMI ou então que eles também não compareçam à comissão. Além disso, o senador Carlos Viana usou suas redes sociais para poder dizer que ainda tem aquela questão envolvendo o empresário Maurício Camisotti e que a comissão ela deve tentar reverter o habeas corpus que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal para que ele possa voltar a falar dentro da CPMI do INSS, Rafa. Então, o que a gente vem acompanhando ao longo desses dias é o seguinte: o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, eles estão trabalhando aí, mesmo em recesso parlamentar, tentando articular investigações para o Banco Master. A princípio, estavam se tratando aí que poderia ter uma abertura, né, uma instalação de uma CPI do Banco Master. O que alguns parlamentares vêm falando que ela não seria neste momento razoável a instalação de uma CPMI por conta dos trabalhos aqui dentro da Câmara e do Senado Federal. Os parlamentares, eles devem ficar aqui em Brasília, se dedicando a esses trabalhos de Congresso Nacional até abril. Depois disso, eles vão se descompatibilizarem do cargo para poderem tentar aí uma reeleição, seja para a Câmara, para o Senado Federal, ou então mesmo para governos dos seus estados. Então, o tempo ele seria muito curto para poder fazer essa investigação do Banco Master. Agora, eles estão buscando aí alternativas de poder tentar encaixar esse assunto já dentro das comissões que estão ainda em andamento, como, por exemplo, a CPMI do INSS, que deve ter aí os seus trabalhos encerrados no dia 28 de março, isso se os parlamentares não conseguirem prorrogar. Ele já vem aí tentando esse pedido com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e agora eles aguardam. Então, os trabalhos, teoricamente, encerram no dia 28, mas eles ainda querem abordar esse assunto do Banco Master dentro da CPMI do INSS. Já outra CPI que também está em funcionamento e que deve mirar o Banco Master é a CPI do crime organizado, ela que tem como relator o senador sergipano Alessandro Vieira. Ele disse que vai sim colocar como alvo aí essa questão envolvendo o Banco Master. Inclusive, a oposição ela já vem aí colhendo assinaturas porque eles querem fazer convocações também na CPI do crime organizado. Eu
ouvir aí os irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que é relator dessa ação que está correndo em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando, então, do José Carlos Dias Toffoli e do José Eugênio Dias Toffoli, que são irmãos do ministro Dias Toffoli. Então, a oposição vem colhendo aí assinaturas para também tentar conseguir a convocação dos dois irmãos do ministro que está na relatoria desse caso. Então, Rafa, o que está acontecendo neste momento são as articulações que foram feitas antes do recesso parlamentar encerrar, e nesta próxima semana, dia 2, retomam os trabalhos. Eles devem colocar essa parte toda em prática. Semana que vem, Daniel Vorcaro, ele foi então convocado para poder comparecer à CPMI do INSS. Já a do crime organizado, ela está mirando aí os irmãos do ministro Dias Toffoli. Rafa. Muito obrigado, Marília. A gente segue contigo daqui a pouco. Claro, qualquer novidade, você volta aqui no Contexto Metrópolis. Eu tô com o Felipe Monteiro. Felipe, a gente tá aí vendo que cada vez mais, eu tô rindo de vergonha, na verdade, de quanto o Banco Master, de fato, está entranhado em todas as searas e parece que, assim, todas as polêmicas. Afinal, a gente está falando da farra do INSS, que foi, inclusive, descoberta pelo Metrópolis, bom lembrar sempre disso, que é um escândalo. E agora a gente tem aí Daniel Vorcaro sendo convocado para poder prestar esses esclarecimentos na CPMI do INSS, ou seja, mais um caso em que o Banco Master possa estar envolvido. É de se pensar, de novo, eu sei que a pergunta parece repetitiva, mas eu acho que é interessante a gente sempre trazer, de se pensar quão longe vão os tentáculos do Banco Master. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, nossos telespectadores. Rafa, essa é a grande questão, né? Quão longe vão os tentáculos do Banco Master? Ninguém sabe a dimensão da influência do Banco Master e do Daniel Vorcaro na política, nas instituições do Brasil. Aí você vê, né, a CPMI do INSS, né, que começou investigando exatamente os descontos irregulares, indevidos e criminosos que foram feitos em relação aos aposentados e pensionistas, né? Também tem uma segunda fase, que é exatamente analisar de que forma são concedidos os empréstimos consignados, né? Ao que tudo indica, né, pelas conversas que eu tive com algumas pessoas lá em Brasília, né, vários empréstimos compulsórios foram feitos sem o aval dos aposentados e pensionistas, né? E aí pode ser que o Banco Master também esteja envolvido nessa seara. Além disso, Rafa, é bom lembrar o seguinte, né? Quando você pega, por exemplo, o Fundo dos Aposentados e Pensionistas e Servidores Públicos, né, do Brasil, vários fundos têm dinheiro investido em ativos do Banco Master. O fundo, por exemplo, dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, é bom lembrar, tem 2 bilhões de reais investidos em ativos do Banco Master. 1 bilhão diretamente no Banco Master e o outro 1 bilhão aproximadamente investido em fundo administrado pelo Banco Master. Então você vê que a questão do Banco Master em relação aos aposentados e pensionistas é algo real. Por isso que a CPMI do INSS convocou o Daniel Vorcaro e convocou diretores do Banco Master a se manifestar na CPMI do INSS. E aí tem um ponto também importante que a Marília colocou aqui, não é? Além da CPMI do INSS, tem a CPMI das facções criminosas, né, da acusação criminosa, né? E a gente sabe, que foi noticiado até agora, né, que o PCC, o Comando Vermelho, utilizavam fundos de investimento para lavar dinheiro. Ou seja, a acusação criminosa, as facções criminosas utilizam o setor regulado, formal e legal para lavar dinheiro. Então pode ser também que o Banco Master esteja envolvido, né? Eu falo pode ser porque eu também não vou ser leviano aqui e apontar o dedo sem nenhum tipo de condenação transitada em julgado, né? A gente sabe que no Brasil a presunção da inocência é um princípio basilar da democracia, mas é triste você ver, Rafa, como as nossas instituições, os nossos políticos têm uma relação muito próxima e muito danosa com Daniel Vorcaro, né? A minha curiosidade, caso Daniel Vorcaro não consiga, né, se recorrer ao Supremo Tribunal Federal e conseguir o habeas corpus para não falar na CPMI do INSS, a minha curiosidade é ver como que os deputados, senadores vão se portar em relação a ele. Será que vão ficar com medo de ele falar alguma coisa? Será que vão ficar retraídos? Será que vão ficar lambendo a bota dele? Não é?
Eu estou curioso muito mais para isso, para ver isso, essas questões todas, do que ver de fato o depoimento do Daniel Vocalo, que com toda certeza será um depoimento ambíguo, abstrato, que visa não se não produzir prova contra si mesmo, né?